Boa noite, mais um vídeo para o canal Filósofo Urbano e vamos pensar rapidamente naquilo que Deus faz na nossa vida. O que Deus não melhora, Deus nos transforma. Deus pega o lixo que nós temos na nossa vida e transforma em combustível, em energia para nos mover para algumas realidades que só é possível com Ele. No mundo nós sofremos e muito. Nós perdemos sonhos e deixamos às vezes de sonhar. Isso é verdade. Mas quando Deus nos restaura, quando Deus transforma a nossa vida, a Bíblia nos fala que Ele nos conduz a um triunfo. A Bíblia fala que Ele nos conduz a triunfo, ou seja, em Cristo somos conduzidos em triunfo. Deus nos conduz em triunfo, ou seja, como pessoas vitoriosas, porque na verdade essa vitória é a própria presença de Deus em nós. O seu poder transformador, vamos pensar que Ele eliminou o nosso sofrimento, Ele reduziu em muito esse sofrimento que nós tínhamos e tornou em bênção muitas coisas que antes talvez nos faziam sofrer, porque Ele tem poder para isso, né? Para a glória dele, tem poder de transformar todas as coisas. Quando nós pensamos no Vale dos Ossos, no vale que havia os ossos secos lá em Ezequiel, a gente viu que Deus tem poder para dar vida aonde o homem não consegue acreditar que possa ter vida, chegar a esta vida. A graça maravilhosa de Deus, ela na verdade ela é poderosa para transformar, e isso faz de forma gratuita, de maneira graciosa, quando Ele transforma nossas fraquezas, as nossas emoções doentes, a nossa natureza escravizada ao nosso bel prazer, a nossa natureza, a nosso estado de dependência do princípio do prazer. Então essas coisas Deus toma nas suas mãos e transforma em bênção, coisa que era uma maldição, porque escravo então de um caminho pelo qual nós andávamos buscando satisfação, prazer e não encontrávamos, e simplesmente encontrávamos desespero, isso produzia angústia e sofrimento. Mas quando nós então encontramos com Deus e Ele faz uma transformação, nós somos restaurados para sermos bênção. E é muito importante nós termos essa consciência. A palavra importante é que nós sofremos porque estamos no mundo. Por nós estarmos neste mundo, nós sofremos. E sofremos porque nós deixamos de sonhar, ou, na verdade, a gente gostaria de viver de uma forma diferente e a gente não está conseguindo. Então isso produz um profundo grau de sofrimento, de angústia. E Paulo fala que Deus pega a nossa condição de pecadores e de fraquezas e falhas e o torna no seu poder em algo completamente diferente, operando em nós de forma providencial a condição de cumprir a sua vontade em nós, de tal maneira que Ele pode transformar os traumas, as dificuldades, as lutas em uma verdadeira alegria na presença dEle. Todos os sofrimentos que antes a gente estava carregando sem força, mas mesmo assim escravizado, submetido àquele peso, àquele fardo, porque é isso que a Bíblia traz para nós, que os nossos pecados eles se tornam um fardo para a nossa vida, para o nosso viver. Então nós perdemos o sentido, a alegria de viver. E nós então temos que começar a descobrir como nós podemos mudar toda essa história e quem é que tem poder para fazer essa mudança e nos ajudar. Eu sempre me alegro quando eu vejo que Deus nos veio ao nosso encontro de maneira cheia de compaixão, cheio de misericórdia, de graça.
ele veio nos acolher para que pudesse nos tirar dessa condição de sofrimento, de perdição, né? O salmista diz que louvava a Deus porque Deus havia tirado ele, os pés dele, de um charco de lodo e tinha colocado seus pés sobre uma rocha firme e que encheu a boca dele de louvor. E que Deus tinha feito isso para que outros pudessem perceber as bênçãos que Deus havia colocado na vida dele, do salmista. Então o salmista expressa assim. E nós temos que saber como Deus nos convida para que a gente esteja participando de um relacionamento com Ele, e Ele opera em nós uma transformação. Essas coisas elas não são depositadas para um esforço apenas nosso, nós temos ajuda. A Bíblia fala que o Espírito de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas, porque muitas vezes nós não sabemos nem mesmo como pedir, e nós precisamos então acordar para essa realidade. Constantemente nos assiste em nossa fraqueza. Então, glória a Deus, graças a Deus, porque Ele não nos deixa lutar sozinho, nós não estamos abandonados à própria sorte. Deus não nos abandona, muito pelo contrário, nós estamos, na verdade, revestidos de recurso, de poder do próprio Espírito Santo para que a gente possa caminhar. E nessa caminhada, à medida que, se caso nós formos sendo feridos pelas próprias frustrações que nós encontramos no caminho, as decepções que nós às vezes produzimos com a nossa boa intenção, o desespero que às vezes nós nos deparamos porque a gente não consegue atingir aquele ideal que nós estabelecemos para nós, para nos aproximar de Deus, a gente tem que perder essa visão de que, na verdade, Deus opera em nós para que a gente chegue a Ele de maneira a reconhecer que os nossos pecados eles foram perdoados, lavados, e que o que dá acesso à presença dEle é o sangue de Jesus. Porque se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então nós percebemos aí que a graça de Deus ela opera sobre pessoas pecadoras, né? Sobre pessoas santas, não, ou pessoas que busca de maneira meritória um patamar, um crescimento espiritual. Na verdade, esse processo de crescimento é para que você experimente também, à medida que você aproxima de Deus, para que você veja sua natureza realmente, que quanto mais experiência você tem com Deus, você percebe o quanto Ele é imenso na sua santidade e quanto você é pecador na sua natureza. E o Espírito Santo, então ele nos dá força para a gente suportar e prosseguir nessa caminhada. Cristo é o nosso médico. O Espírito Santo nos mostra que Jesus é nosso médico porque Ele conhece o nosso sofrimento desde muito tempo, quando Ele teve a própria experiência dele, quando Jesus sofreu. E a Bíblia fala que em tudo ele teve essa experiência para deixar para nós a certeza de que Ele sabe qual que é a natureza do homem. Então a gente tem que aprender. E uma das coisas que nós temos o Jesus como médico que cura, que restaura. Nós temos o Espírito Santo que faz a obra dele na nossa vida, sendo aquele consolador, o paráclito, aquele que está ao lado, pegando do outro lado e carregando junto conosco, presente, nos consolando, nos confortando, nos alegrando, muitas vezes se entristecendo por causa daquelas coisas que nós fazemos que não agrada a Deus. A Bíblia chega a falar, dizer que o Espírito Santo ele tem ciúmes, ele em nós, ele sente quando nós não estamos dentro do padrão de Deus. Uma das grandes realizações do Consolador, desse Espírito Santo que é conselheiro, é que ele está sempre pronto diante de nós nos momentos, não de uma maneira destrutiva, para nos traumatizar, para produzir em nós desespero, não. Dores não, muito pelo contrário. Ele percebe a nossa limitação, a nossa fraqueza, e ele começa então a nos convencer, a falar no nosso coração qual deve ser então a maneira como nós vamos nos colocar uma vida vitoriosa.
é o próprio Espírito Santo que faz isso em nós. E nunca estaremos chegando a uma altura em que a gente possa acomodar, pensar que, opa, já estamos no melhor nível possível. Não. O Espírito de Deus, sendo o próprio Deus, ele compreende e enxerga que nós estamos a caminhar por um caminho que nos desafia constantemente. É luta sobre lutas, é vencendo, 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 vencendo. O pecado jaz à porta. Deus, quando nos presenteou com a sua natureza, eu repito novamente, né, que pelo novo nascimento, quando ele colocou em nós essa natureza dele, nós, agora nova criatura, mas nós temos ainda a natureza pecaminosa em nós temos um corpo, nós temos a nossa vida, nós temos as nossas escolhas, preferências, nós tomamos as nossas decisões. E Deus não toma a nossa vida e vai vivê-la, não. Ele participa dela, mas a partir do momento em que cada área da nossa vida, eu percebo que eu necessito de Deus agir na minha vida, seja ela profissional, emocional, seja ela profissional, em todas as áreas. Então a gente tem que estar atento, que o Espírito é pronto para nos ajudar a carregar este fardo pesado, que é o desafio da vida, e nos capacita a suportar as fraquezas nos momentos mais cruéis da nossa caminhada, no momento de luta. Nós percebemos que quando Maria estava sentada aos pés de Jesus, desfrutando dos seus ensinos e do seu amor, ouvindo aquilo que Jesus estava dizendo, nós vimos que Marta, sua irmã, estava, a Bíblia fala, ciscando de um lado, tentando uma forma de agradar tanto a Jesus como todos ali. Chegou ao ponto de repreender Maria e Jesus disse, olha, você está dizendo uma coisa que não convém, porque Maria ela fez uma boa escolha. O Espírito Santo ele tanto nos ajuda no momento que nós estamos fracos, como também nos momentos decisivos e limites da nossa vida, quando nós não sabemos realmente o que é para ser feito, o que será melhor. Então o Espírito Santo nos dá a direção, como Jesus deu a direção àquela mulher quando disse assim, olha, você falou para Marta, você não escolheu a melhor parte, Maria sim. Então nós temos um momento na nossa vida que nós temos que precisamos tomar decisões inteligentes, porque a hora passa, o momento passa e nós perdemos. E uma das coisas que nós precisamos aprender e ter certeza, Deus nos ama, não porque Deus nos não porque merecemos, mas na verdade Deus fez tudo isso porque Ele nos ama, porque de maneira Ele nos perdoou porque Ele percebeu em nosso coração o desespero que o pecado produz. Então, nesse desespero nós fizemos o quê? Reconhecemos essa desgraça, essa miséria e fomos a Deus. Deus nos ama, Cristo nosso sumo sacerdote, Ele levou sobre si os nossos pecados. Por estarmos em Cristo, Deus vê Jesus em nós. É por isso que Paulo sempre disse, Cristo em vós, esperança da glória. Nós temos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo sempre agindo na nossa vida. O Espírito Santo nos oferece contínua e poderosa presença, nos capacitando para sermos agradáveis a Deus, para sermos pessoas que refletem a glória dele, porque foi isso, nós somos restaurados, nós fomos transformados para sermos bênçãos, nós temos a provisão da graça de Deus e o amor incondicional dele, a aceitação dele, uma identificação nossa com ele, porque isso foi possível. Jesus fez tudo isso por nós, e agora nós temos uma presença doce do Espírito Santo continuando toda esta obra. Eu volto no início da palavra quando eu disse que Deus não melhora, Deus transforma o homem. Essa nova natureza é um presente de Deus para nós. Fazer parte, ter essa aliança com Deus é algo tremendo, é algo maravilhoso. E como o Espírito Santo nos ajuda em momentos que a gente às vezes nem está imaginando nessa possibilidade. Somente o Espírito Santo de Deus conhece realmente
a mente e o coração de Deus e nos revela Deus, o próprio Deus em nós. Precisamos nos unir nessa dimensão da busca de um Deus que se relaciona com a gente, que se preocupa com a gente. Eu gosto muito de uma mensagem que Deus falou no meu coração quando, durante um mês, eu ministrei em vários cultos fúnebres e sempre solicitaram de maneira muito em cima da hora. E teve uma vez que eu estava indo para um, e eu preocupado o que eu iria falar, e no caminho Deus colocou no meu coração assim: olha, eu cuido de você enquanto você está vivo, e eu cuido de você após a morte. E me deu aquele outro texto também: eu sou Deus dos vivos e não dos mortos, porque para mim ninguém morre. Aquilo foi algo tremendo na minha vida, foi um socorro do Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala que aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Se traduzirmos a palavra de Deus, nós vamos ver que ele penetra o mais profundo do nosso subconsciente. Nós podemos entender bem mais. Ele vai no recanto do nosso ser, ele vai lá na profundeza e percebe aquelas coisas que estão ali incomodando, produzindo angústia, e ele traz à tona. Nós temos então, nota, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós temos a oração, que é um recurso para que a gente entre na presença de Deus. Nós temos as promessas de Deus para que a gente possa profetizar em nós, para nós e em outras vidas também, porque a palavra de Deus tem poder. Se você pega então toda essa realidade, você vai perceber que nós somos mais do que vitoriosos. Mas o que é melhor mesmo? Romanos 28 fala que, na verdade, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. Essas coisas que Deus traz em bem para o nosso crescimento, significa que elas nos transportam para a presença dele, de tal maneira que a gente tem consciência de que essas coisas, às vezes confusas e que a gente não entende, às vezes catastróficas, ele faz com que essas coisas nos aproxime dele e a entender que ele pode fazer com que elas cooperem para um crescimento nosso. De maneira que esse bem, ele não é reduzido a uma dimensão terrena, mas ele é conduzido para ele é transposto para uma dimensão sobrenatural em que sua vida se ingressa num processo de crescimento resiliente, de maneira que você começa então a se fortalecer para enfrentar as outras lutas que virão na frente. Nós sabemos que todas as coisas, infelizmente também sabemos que as coisas, muitas vezes nós podemos fazer o contrário, pensamos que elas vão mudar as circunstâncias e nos atrapalhar, e não é verdade. Deus tem possibilidade de fazer a mudança, a transformação. Agora é importante que a gente tenha consciência de que tem a alçada. Deus, quando viu o povo sofrendo no Egito, ele disse: eu conheço o sofrimento do meu povo, e eu preciso agir. E ele agiu, o povo não ia conseguir libertar-se sozinho. Também do pecado o homem não consegue sair sozinho, ele precisa da libertação, ele precisa do arrependimento, do reconhecimento da graça misericordiosa de Deus. O fato de que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam e que transforma em bênçãos, pode significar também momento de dores, quando serão produzidos em você lembranças de coisas que no passado marcaram profundamente a tua vida e você não conseguiu se restaurar ou se ver livre delas. O Espírito Santo, ele traz para você e faz com que, olha, você está hoje nessa situação, porque naquele dia, naquele passado seu remoto, marcas profundas que te levou a um desespero e a pensar que preciso buscar socorro. É muito importante entender que Deus não é o criador de todos os eventos.
Deus não é o criador de todos os sofrimentos. Eu aprendi com o meu pastor lá da PIB de BH, na primeira, ele na mensagem falando algo muito interessante que eu já sabia por outras vias, mas a ideia veio clara. Deus ele não desperdiça o nosso sofrimento, ele o transforma em bênção para nós. Oh glória, que maravilha! Deus transforma sofrimentos, ele não desperdiça. Às vezes nós desperdiçamos porque nós sofremos e perdemos. É bom quando a gente sofre e aprende. Então, quando diz que tudo que acontece na nossa vida ele pode usar para o nosso bem e nós podemos render louvores a ele, é porque ele tem poder para isso. Por quê? Não podemos esquecer, nós temos Pai, nós temos Deus Pai, Filho, Espírito Santo, nós temos recurso, oração, nós temos as promessas de Deus, a palavra. Nem sempre o mal é o mal como a gente imagina e nem trágico. Deus pode modificar e significar e ressignificar e direcionar e nos abençoar de maneira muito profunda nesse caminho nosso. É interessante como que nós podemos, às vezes, não entender tudo que nos está acontecendo. Se você pegar o livro de Coríntios, quando Paulo escreve a igreja, ele estava passando por uma experiência tremenda, porque ele dedicava a vida dele toda à igreja ali, aos irmãos, e ele só recebendo bomba. Eles estavam criticando, ele disse, olha, ele disse, eu de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas vidas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado por vós. O que nós aprendemos com isso? Que mesmo quando aparentemente nós somos alvo de muita ingratidão, abandono, na maioria das vezes as pessoas quando se sentem abandonadas, sem serem reconhecidas, elas se desesperam porque acham que foi inútil todo o esforço. Então Paulo, ele pega e diz assim, me deixarei gastar, ou seja, eu viverei por vocês porque eu quero amar. E Paulo diz assim, olha, bendito Deus de toda consolação, que me consolou nas tribulações para que eu pudesse consolar muitos que estavam atribulados, para que esses também pudessem serem consoladores. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, e ele diz ainda que ele chegou a um ponto que ele quase se desesperou da vida, ao ponto da morte, açoite, naufrágio, uma série de coisas, perseguido, mas ele tinha certeza de que Deus tinha algo melhor para ele. Nós temos recursos e temos que usar. Deus produz em nós uma alegria que salta. Nós não podemos esquecer disto. Por que Paulo tinha essa capacidade de expressar-se com todo o seu coração para uma igreja tão ingrata como foi a igreja de Corinto? Que trabalho que deu para o servo, para o nosso irmão. Que trabalho tremendo. Nós não podemos esquecer que nós somos ajudados para ajudar. Nós somos abençoados para abençoar. E nós podemos ter certeza que fiel é Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, a Bíblia diz que não vem sobre nós tentação que não seja humana, porque fiel é Deus que junto com a tentação dará também o escape. Não veio sobre vós. As nossas lutas, elas não podem anular essa realidade que nós temos como riquezas, pérolas da vida cristã. Relacionamento com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Oração, recurso que Deus deixou para nós estarmos buscando a Ele, invocando e pedindo socorro. O Espírito Santo agindo em nós de tal maneira que na nossa fraqueza a gente nem sabe mesmo as coisas que convém, mas Ele nos leva à decisão. Momento pesado, o fardo, Ele está ao nosso lado como um paráclito.
Ele está segurando do outro lado, nos consolando e carregando junto conosco todos os pesos. Quando a ingratidão vier como um peso tremendo, quando a falta de reconhecimento, o abandono, a gente lembra que à medida que você ama de forma incondicional e se dispõe, você vai experimentar aquilo que Paulo experimentou. Consolado na tribulação para consolar aqueles que são atribulados. Ainda que não seja amado por eles, ele disse, de boa vontade me gastarei. Que Deus possa nos abençoar e que a gente possa entender que esse Deus que nós aceitamos um dia, fizemos aliança com ele, conectamos o Espírito dele que habita em nós. Que coisa maravilhosa, o Espírito de Deus habita em nós, nós somos templo do Espírito Santo, nós somos cheios de esperança, cheios de alegria, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, paz e alegria no Espírito Santo. Nós não estamos presos a prédios, a condição terrena, mas estamos ligados a um Deus que fez tudo por nós e nos transformou e nos abençoou. Que nós possamos ter esta certeza, essas verdades em nós, vivendo e nós então refletindo no nosso dia a dia, para que Deus seja glorificado em nossas vidas e, sobretudo, naqueles que nos cercam, porque Deus quer abençoar aqueles que estão próximos de você, porque eles podem ver a luz que está brilhando em ti. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.